Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Sou casado com essa mulher aqui, ó, a mais linda de todas, a Lana. Minhas filhas estão por aí, acho que deve estar lá em cima. Estou aqui debaixo da direção dos nossos pastores, Rairine e Carmen, que me autorizou a compartilhar essa palavra com os irmãos, amém? Bom, quem tem vindo, aos domingos, tem acompanhado, sabe que nós estamos falando a respeito de um assunto, uma série. Qual que é? O dom das lágrimas. E você que nos visita, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. O Senhor tem algo para a sua vida nessa tarde, amém? Então nós estamos falando sobre o dom das lágrimas. E de uma forma específica eu vou estar falando sobre as lágrimas numa garrafa. E o texto-chave para isso é Salmos 56, 8. Se eles colocar, vocês acompanhem aí. Diz assim: Conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registrastes cada uma delas. Bom, então como eu disse, nós temos falado sobre esse assunto nesses últimos 3 domingos. Temos sido ministrados de uma forma poderosa, sobrenatural. E temos sido desafiados a romper com muitas coisas. E uma das coisas que nós temos sido desafiados a romper é a nossa forma de pensar a respeito deste assunto. Um exemplo. Quantos aqui já falaram assim, eu não choro porque eu não sou emocional? Eu falava isso. E isso é uma forma de pensar equivocada. Por quê? Quem disse que nós estamos falando aqui sobre emoções? O que está sendo falado aqui é muito mais profundo do que apenas emoções. Nós temos sido chamados aqui para um batismo de quebrantamento. E a palavra batismo significa o quê? Mergulho. Ou seja, o Senhor está nos chamando para mergulharmos nesse batismo de quebrantamento. E quando nós mergulhamos, o que acontece? Quando você mergulha assim, você tem chão? Não tem chão. Ou seja, perde o controle. E o Senhor tem nos chamado exatamente para isso. Para que nós possamos sermos pessoas quebrantadas. E só existe 2 formas de nós sermos essa pessoa. A primeira é se rendendo, deixando as justiças próprias e tudo aquilo que a gente tem de ruim, se rendendo ao Senhor. E aí nós somos essa pessoa quebrantada. E a segunda é sendo quebrantado. Então, ou nós estamos em uma condição, ou estamos em outra. E uma delas você está vivendo. Enquanto nós quisermos ter o controle das coisas, não estamos vivendo, ou não estamos sendo uma pessoa quebrantada. Porque uma pessoa quebrantada, ela se rende e entrega o controle total a Deus. E uma das coisas que nós buscamos sempre é ter o controle das coisas. Ou é só comigo que acontece isso? Só com meus discípulos que acontece isso? Não. Todos nós. Esse é o mal de Adão, do ser humano caído. Quer ter o controle. E foi essa uma das coisas que fez o homem se distanciar de Deus. Não se submeter e não obedecer aquilo que Deus tinha ordenado. Ou seja, pegou o controle para si. E o quebrantamento ele vem por um motivo. Por um propósito. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Vocês vão ficar assim, tudo sério olhando para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: sabe qual é o alvo do quebrantamento? Você. Irmãos, isso é muito bonito falar. Mas e quando de fato isso está acontecendo em nossas vidas? E eu vou falar aqui de duas histórias de 2 homens que nós aprendemos muito com a vida deles. Foram homens que passaram por essa experiência do quebrantamento. Foram aprovados por Deus e foram tremendamente usados por Ele.
E eu queria usar o texto de Salmos para falar sobre o primeiro, que é sobre Davi. Salmos 34, do 18 ao 20, diz assim: o Senhor está o quê? Perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos dos justos, sem nenhum seja quebrado. Olha esse texto, irmãos. Fala aí de novo para o irmão que está do seu lado. Querido, o quebrantamento não é para te destruir, mas sim para te levar para mais perto dele. Deus nunca falou para nós que ia ser fácil. Se te falaram isso alguma vez, sinto lhe dizer que te enganaram. Esse evangelho que te apresentaram não é o evangelho bíblico da palavra. Porque o que nós acabamos de ler não diz isso. Fala que quem vai passar por muitas dificuldades? O injusto? O justo. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Quantos aqui foram justificados? Então você é um justo diante de Deus. Só que isso não nos livra de nós passarmos pela dificuldade e pelo quebrantamento. Mas existe uma promessa: que o Senhor nos livra de todas elas. Ele protege os ossos para que nenhum seja quebrado. Ou seja, Deus não quer destruir as nossas vidas, destruir os seus sonhos. O propósito dele não é esse. O propósito dele é nos quebrantar, é nos trazer para perto dele. E como a maioria de nós não nos rendemos, então ele dá um jeito de nos trazer para perto. Porque ele é papai e ele nos ama. O quebrantamento nos deixam marcas. Talvez você tenha passado ou passou por diversas situações. E essas situações formaram alguma coisa em você. Te levaram ao rumo a mais, te levou a algumas conquistas, alguns avanços, mas isso te deixou marcas. Só que essas marcas, elas mostram uma coisa: a glória de Deus. Porque hoje, você pode testemunhar de algo que Deus fez na sua vida. Você é uma testemunha viva daquilo que o Senhor pode fazer através de uma pessoa que se quebranta diante dele. É muito fácil eu contar a história de alguém, eu falar o testemunho de alguém. E por isso que Deus ele nos quebranta, porque Ele quer revelar a sua glória através de nós. Ele quer expandir a sua glória através de nós. E Davi foi um homem que experimentou isso. Ele foi chamado por Deus, ainda adolescente. Ele era um pastor de ovelhas, e naquela época era uma simples profissão essa, ser um pastor de ovelhas. E lá, ele cuidando das suas ovelhinhas, existia um rei, que tinha sido o primeiro rei, Saul, que desobedeceu a Deus, e no momento que ele desobedece a Deus, Deus fala para Samuel: eu tenho outro para colocar no lugar de Saul. Vai lá na casa de Jessé. E ele está lá. E estava lá Davizinho, cuidando das ovelhas. E vocês conhecem a história. Davi é ungido para ser rei. Só que olha só, Davi é ungido para ser rei, mas ele assume o trono? Não. Sabe por quê? Porque do processo de ele ter sido ungido até ele assumir o trono, passaram alguns anos. E nesses anos que se passaram, Davi ele foi levado de um lado para o outro. Ele foi colocado em diversas situações, de perigo de morte muitas vezes, de perseguição. E nesse processo, ele estava aprendendo a depender totalmente de Deus, a não querer ter o controle das coisas, a não querer fazer as coisas à sua forma, à sua maneira. E é assim que Deus nos ensina.
Nós, assim como Davi também, somos levados de um lado para o outro. Você aceitou a Jesus um dia, você entregou a sua vida para Ele. Glória a Deus, aleluia. Saiba que aí foi só o começo de uma longa jornada, de um longo processo que Deus tem para você. Ele quer te usar, Ele te deu promessas, só que nesse processo, Ele está nos ensinando a nós sermos humildes e nós a dependermos totalmente dEle. Nós somos muito orgulhosos, porque nós fazemos isso, fazemos aquilo, achamos que somos bonzinhos, que merecemos alguma coisa, mas totalmente ao contrário. Nós não merecemos nada, não somos bonzinhos não. Se não é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nem aqui nós estaremos mais. Em Apocalipse 5:8 fala assim: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Cada lágrima que nós derramamos diante de Deus, ela não fica esquecida. Deus não se esquece. Dos nossos pecados, sim, Ele esquece, que a Bíblia fala que Ele joga num lugar chamado mar do esquecimento. Mas as nossas lágrimas não, Ele lembra. E essas lágrimas, elas estão servindo para cumprir o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas, que é de nos quebrantar, para que sejamos essas pessoas quebrantadas, humildes, guiadas por Ele, para que aí sim possamos ser usados de uma forma poderosa. Eu imagino, talvez, cada um de nós que um dia recebeu essa promessa da parte de Deus, de ser usado por Ele, assim como Davi foi ungido para ser rei. E aí nós recebemos essa promessa, e aí passa um dia, ela não acontece, a gente vai falar, mas Deus não prometeu para mim? Não falou que ia fazer isso, não falou que ia fazer aquilo? E a gente esquece disso, que a gente precisa passar por esse processo de quebrantamento. Quem gostaria de saber alguns passos para que nós sejamos essa pessoa quebrantada? Amém. Primeiro passo: ser humilde diante das provas. Eu falei de Davi, agora eu vou falar de outro personagem, José do Egito. Eu quero ler um texto, está lá em Salmos 105, do 17 ao 19. Diz assim: então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Eita, papai. Irmãos, quantos aqui conhecem a história de José? Estava lá José, junto com seus irmãos. Ele era o mais novo. O pai gostava muito dele, porque foi o filho da sua velhice. Era o filho mimadinho. E aí um dia José tem um sonho. E o sonho que ele teve, para os irmãos dele, foi meio esquisito. Porque o sonho, ele via que todos se prostravam diante dele. E os irmãos dele, na hora que ouviram esse sonho, ficaram não recebendo muito bem, não. Como assim? Você vai ser nosso chefe, nosso senhor? E aí José tem de novo o sonho, e agora estava lá, não só 12, mas agora o pai dele, e a mãe, todo mundo. E aí agora até o pai dele fala assim: meu filho, calma aí, como assim? Que negócio doido é esse aí? E aí está lá um dia, os irmãos de José, reunidos, para uma célula? Não. Para uma comunhão? Não. Eles estavam reunidos, tramando como matar José. E aí vem lá Josézinho, todo felizinho, vê os irmãos lá. Mal sabia ele que os irmãos queriam pegá-lo, para matá-lo. E aí a gente conhece a história. Tem um que no meio deles fala assim: não vamos matar ele não, peraí, faz o seguinte, joga ele aqui, ó.
Joga ele aqui, tá tudo certo, tal. E aí estão passando os egípcios. O que eles fazem? Vão lá e vendem José como escravo. E José agora, longe da sua família, longe dos seus pais, dos seus irmãos, vendido como escravo. E detalhe, o pai dele, quando os irmãos chegaram lá, o que eles falaram para o pai dele? Que ele tinha morrido, tinha sido devorado por um bicho. E aí José agora, nessa condição, longe de todo mundo, experimentou de muitas coisas. Então ele experimentou da traição dos seus irmãos. A traição de quem? Dos seus irmãos. Da sua família, de alguém próximo, alguém chegado. Alguém que devia proteger ele, alguém que devia cuidar dele, ou seja, ele era o irmão menor. Eles deviam cuidar, amparar, proteger e não querer matar ele. Chegando lá no Egito, ele passou por outra situação também, foi injustiçado, foi preso. Porque a mulher do Potifar, vocês não entenderam, vocês não riram. A mulher desse camarada aí, começou a olhar para ele e falar, rapaz, esse cara é bonito. Acho que ele era assim, igual eu, assim, ó, parecido assim, sabe? Brincadeira, essa é a parte que vocês viram. E aí, começou a desejar José. Só que José era um homem temente a Deus e fiel. E aí ela trama para poder ficar com José e tal. E aí chega uma hora que ela vai para cima dele e ele sai correndo, só que ela pega a roupa dele. E aí lasca com ele. Porque fala para o Potifar lá que ele tentou pegar ela, sendo que na verdade foi ao contrário. E José agora é preso, injustamente. E ficou lá na cadeia durante algum tempo. E ficando lá na cadeia, acontece um episódio que o faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho. E aí lembraram de quem? De José. Porque tinha dois camaradas lá com ele, lá, um padeiro e o outro eu não lembro o que era. Era alguma coisa assim também. Que tiveram um sonho também e ele interpretou. E aconteceu exatamente o que ele interpretou no sonho desses dois. Esses dois foram liberados, um morreu, o outro voltou para o seu cargo. E aí quando acontece esse outro episódio do faraó ter esse sonho, o cara fala assim, já sei. Tem um cara lá na cadeia lá, tal de José, que um dia ele interpretou o nosso sonho. E aí faraó manda chamar ele. Ele interpreta esse sonho. E tudo que ele fala acontece exatamente. Mas José teve que passar por todo um processo. E uma coisa em comum na vida de José, em todo o processo que ele passou de quebrantamento, ele foi fiel. José não deixou de ser fiel a Deus. E é nos momentos de prova que a fidelidade é revelada, se somos ou não fiéis. Porque quando está tudo bem é muito fácil eu levantar as minhas mãos e falar que entrego a minha vida para o Senhor, que Ele é meu Deus, que Ele é meu tudo. Mas e quando as coisas não estão bem? E quando dentro da sua casa não está lá aquelas coisas? E quando você está com problema com a sua família? Quando você está com problema com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido? E quando você olha para a conta e você fala, eita, moiou. Nesse momento que nós mostramos, e é revelado, se de fato somos fiéis ou não. Porque no quebrantamento é extraído de nós tudo que está dentro de nós. As nossas atitudes, palavras, pensamentos, é extraído no quebrantamento. Ou seja, nós somos esmagados, somos pressionados, com esse intuito mesmo, de tirar, de arrancar tudo que está lá dentro de nós. E José teve que passar por esse período longo, porque quando ele teve sonho, ele era só um menino. E durante todos esses anos, Deus provou ele. Deus fez o quê? Nós lemos o texto. Deus provou ele. Até que chegasse o tempo de cumprir o quê? A palavra que Deus tinha falado para ele. Agora você entende? Quantos aqui receberam uma palavra da parte de Deus um dia?
Agora você entende o que está acontecendo? Deus está te provando. Deus está me provando. Da mesma forma que Ele provou vários outros homens da Bíblia. Como Ele provou Abraão um dia. O texto começa assim: e Deus provou Abraão. Pedindo o que para ele? Aquilo que ele tinha dado. Seu filho. A coisa que ele mais amava. A coisa que ele desejou, que ele ansiou, que ele sonhou durante anos da vida dele. Ele esperou mais ou menos 25 anos, desde a promessa até o cumprimento. Porque ele recebeu a promessa com 75 e com 99 o negócio foi acontecer. E todos esses anos que se passaram, foi os anos em que Deus foi provando. Com o intuito do quê? De aprovar. A questão é, qual é a nossa atitude diante das provas? Será que nós somos humildes? Ou será que nós endurecemos o nosso coração nas provas? Será que nós deixamos a frieza e a dureza tomar conta de nós? Irmãos, José se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. Davi, se você vê na Bíblia, no Velho Testamento, não existiu rei melhor do que Davi. Essa parte é muito boa, né? Mas e todo o processo que eles tiveram que passar até chegar a esse momento? É aí onde é a chave do negócio. Nós queremos viver as promessas de Deus. Queremos que a palavra que Ele disse sobre nós se cumpra. Mas não estamos dispostos a passar pelo processo do quebrantamento. Queremos fugir. E fugimos de várias formas. Você pode ver, quando você está lá na casa lá, e aí acontece uma briga, o seu marido e a sua esposa, ou a sua esposa. O que você começa a fazer? Você começa a fugir dele, começa a fugir dela. Aí não fala, para de falar. Aí depois para de agradar, para de fazer as coisas. E assim nós fazemos com Deus também. Paramos de nos relacionar com Ele. Paramos de fazer as coisas para Ele. Porque ao invés de o propósito do quebrantamento se cumprir, ele não se cumpre por quê? Porque nós não deixamos. E Deus quer provar a nossa fidelidade. Porque um dia, irmãos, essa luta que hoje você está passando, ou que você passou, ou que você vai passar, vai servir de testemunho para outros. Só que se nós não formos fiéis agora, esse tempo não vai chegar de nós sermos usados. A palavra, como o texto diz, não vai se cumprir. E essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte, não tem como transferir ela para ninguém. Tem coisas que muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e você não fala, meu, e agora? Não posso, já pedi ajuda para o meu líder, não resolveu. Já conversei com meus irmãos, não resolveu. Já conversei com a minha esposa, não resolveu. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos que é só você e Deus. É o momento do quebrantamento. É onde nós só temos uma opção: olhar para o alto. Que é de lá que vem o nosso socorro. E deixar com que o propósito do quebrantamento se cumpra. E deixar com que o Senhor coloque em nós tudo aquilo que Ele quer colocar através daquele quebrantamento. E deixar que Ele tire tudo o que Ele quer tirar através daquele quebrantamento. Então qual é a primeira coisa? Humildade diante das provas. Fique com essa pergunta, pergunte a si mesmo: Senhor, eu tenho sido humilde diante das provas? Segunda coisa, ser perdoador. Gênesis 45, do 1 ao 2. Diz assim. Vem comigo aí. José não conseguiu mais se conter.
Havia muita gente na sala, e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com os seus irmãos, e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a fazer o quê? Chorou tão alto que os egípcios ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Irmãos, que negócio doido foi esse aqui? E nessa época nem tinha megafone. Que choro doido foi esse aí? Sabe que choro foi esse? O choro de quem está perdoando. Quando nós estamos perdoando, irmãos, isso tem um som. E o som é de um choro, de uma pessoa quebrantada. Sabe por quê, José? Dentro desse processo de quebrantamento, sabe qual foi a chave mesmo para ele poder avançar, romper? Foi o perdão. O perdão foi a chave de todo o processo de José. Sabe por quê? Nesse momento ele estava diante da situação que mais feriu ele, que mais frustrou, que mais decepcionou ele. Porque quem estava diante dele? Seus irmãos. Aqueles mesmos irmãos que tinham vendido ele como escravo, que queria matar ele. Eles já tinham aparecido a primeira vez, porém não tinha reconhecido ele. Só que José os reconheceu. E aí José faz uma forma lá para deixar um dos irmãos dele lá. Porque já tinha na sua mente. Deus estava ali preparando o ambiente para que pudesse acontecer o que aconteceu. E aí o que acontece? Ele deixa o irmão mais novo lá e fala para os irmãos mais velhos voltarem lá. E aí os irmãos mais velhos chegam lá na casa do pai contando toda a história. Só que olha só, imagina, desse tempo em que José faz isso, que os irmãos dele foram lá para a casa deles de volta. Imagina José agora. Imagina eu e você sendo José. Nós estamos diante dessa situação. A situação que nos feriu, que nos machucou, que nos frustrou, que nos decepcionou. E agora você está sozinho, depois de ter visto as mesmas pessoas que fizeram isso com você. O que você pensaria? O que passaria no seu coração? O que passaria na sua mente? Eu creio que José, e aqui não está na Bíblia, mas eu imagino que ele começa agora a ter uma luta interna dentro dele. Eu imagino que agora ele começa a lutar contra a sua justiça própria. Sabe por quê? Porque ele estava num cargo no qual ele tinha poder de fazer o que ele quisesse com os irmãos dele. Ele poderia prender eles, ele poderia mandar matar eles. Só que essa era a justiça própria de José, falando. Ele teve uma luta com o seu egoísmo, talvez, de querer pensar em si mesmo, com a sua vaidade, com a sua posição, com o seu orgulho e tantas coisas que naquele momento José estava lutando internamente. E aí eles voltam. E nessa segunda vez que José vê eles, aí acontece o que a gente leu no texto. José não se contém, ele não aguenta. Sabe quando você está angustiado, quando você está aflito, oprimido por uma situação, e você quer resolver aquilo, e você quer que aquela situação mude, e você quer que aquela situação se transforme, e você não sabe como. Se essa situação é uma ferida, é uma mágoa, é um ressentimento, só tem um jeito dela se resolver. Você fazendo a mesma coisa que José fez, perdoando. Ah, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Você não sabe o que aquela pessoa falou para mim. Então, José também passou por essa mesma luta. O perdão não é sobre o outro, é sobre mim. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu me converti aos meus 18 anos. Falando assim, parece que eu sou velho. Não sou velho não, viu? Sou novo ainda, sou jovem.
E antes de eu me converter, tinha uma pessoa que eu me relacionava. E a gente ali tinha planos, projetos e tal. Só tinha um detalhe, o pai e a mãe dela não deixavam, não gostavam assim muito de mim. Não sei porquê. Eu era tão gente boa, meu. Até São Paulino eu sou, mas eles não gostavam de mim. Tá bom. E aí, tivemos um período ali, até antes de eu me converter, nisso foi uns 3, 4 anos. E aí eu me converti, fiz meu encontro com 18 anos. Tive uma experiência sobrenatural com Deus, conheci Jesus, Ele me tocou, começou a me transformar. Só que mesmo assim o desejo permaneceu, de eu continuar com essa pessoa, de construir uma família e tal. E aí eu fui doidão, meu. Cheguei e falei assim, é o seguinte, meu. Fiz um encontro, conheci Jesus. E se você não vir comigo, eu gosto muito de você, mas tchau. E aí essa pessoa teve um choque assim, né, tal. Como assim, meu? O que aconteceu nesse lugar aí? Eu vi o cara lá fazendo isso, fazendo aquilo e tal, e agora tá querendo me deixar para de Jesus? Como assim? E aí essa pessoa começou a frequentar comigo, as células e tal, mesmo diante de muita luta, porque os pais também ali não queriam deixar. E aí, essa pessoa conseguiu fazer o encontro também. E aí nessa, que ela conseguiu fazer o encontro, ela também teve uma experiência com Deus e tal. E ali nós começamos um processo juntos. E participávamos da mesma célula, tinha o mesmo líder, participávamos do mesmo discipulado, nós éramos discipulados. E tanto eu quanto ela tínhamos uma expectativa, estávamos projetando algo para o casamento. Então a gente sonhava, a gente falava, eu projetava, quero isso, quero aquilo e tal. Só que aí aconteceu uma coisa inesperada. A pessoa foi embora. E me deixou, como o nosso pastor ensina aqui, pendurado numa corda. E eu fiquei lá pendurado numa corda, olhava para cima, não tinha graça de subir mais sozinho, só tinha um jeito, descer. Aí eu desci, me esborrachei no chão, fiquei lá ferido, magoado, triste, decepcionado. E aí se passaram 2 anos, e aí eu fui entender o porquê que aconteceu isso, que tinha que acontecer isso. Porque na verdade essa pessoa, ela era o meu Deus. Ela era o que estava em primeiro lugar, e não Deus. O que Deus fez? Já que eu não me quebrantei e me rendi, Ele deu um jeito de me quebrantar. E Ele tirou. E eu fiquei longe dessa pessoa por uns 2 anos. E nesses 2 anos, eu vivi coisas com Deus que eu nunca tinha vivido. Eu respondi ao meu chamado, eu decidi responder ao meu chamado. Eu decidi abrir uma célula. Eu decidi começar a falar sobre Jesus, a pregar sobre Jesus. E Deus começou a fazer uma obra linda na minha vida. Porque era necessário esse quebrantamento para que eu pudesse romper e a palavra que Ele tinha declarado para mim lá no encontro se cumprisse. Sabe quando Deus falou para você que você ia ser um pai de multidões, uma mãe de multidões? É verdade. Ele não mentiu quando Ele falou isso. Só que Ele está te levando ao quebrantamento, antes de poder usar isso. E aí você fala assim, tá, Thiago, mas por que você está falando isso então? Aí é onde entra agora. Aconteceu que essa pessoa, ela estava longe de Deus, vivendo uma vida zoada. E aí lá nessa vida zoada, aconteceu uma situação, e essa pessoa, sabe, filho pródigo, caiu em si, falou, meu, o que eu estou fazendo aqui? E veio embora para cá de novo. Só que aí, até então, eu achava que estava tudo bem, que eu tinha resolvido, que estava tudo certo, eu estava sendo usado por Deus, tinha minha célula, tinha os discípulos. Só que quando eu me deparei com a situação, sabe, igual José, eu também comecei a enfrentar as mesmas lutas que ele enfrentou. Sem saber. Eu achava que estava tudo certo, mas a gente tem uma habilidade muito boa de colocar as coisas de lado assim, ó, no coração. E achar que está resolvido. Só que Deus é tão bom, maravilhoso, sabe o que Ele faz? Ele pega e coloca aqui de novo e traz à tona. Porque Ele tem um plano para a sua vida. E aí, teve um dia específico, que estava tendo um culto de ceia. Até então não tinha muito contato ainda com essa pessoa, acho que 0, na verdade. A pessoa voltou, ainda voltou para cá, para a CQL. Então você imagina. E aí o pastor começou a ministrar, ele sempre fala, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, tal, não sei o quê, perdoa, tal. Aí eu peguei meu copinho de ceia, fui até essa pessoa e falei assim, então,
perdi. Porque perdão significa perder. Perder o quê? Tudo o que for necessário. Sua razão, sua justiça própria, seus achismos, para você ser liberto, livre daquilo. E ali começou um processo de cura, de libertação e restauração na minha vida. Só que tem um detalhe importante. Essa pessoa que foi embora, que fez isso, Deus tinha falado que ele ia ser minha esposa. Aí você fala assim, mas como isso? Deus falou que ia ser sua esposa e aconteceu tudo isso, ela foi embora. Então, foi necessário acontecer. Porque Deus queria me quebrantar. Ele queria me trazer para mais perto dele. E aí depois disso nós começamos a nos falar de novo. Fomos nos aproximando. E esse ano que passou, nós completamos 7 anos de casados, né, amor? É essa pessoa aqui, ó. Deus é bom, Deus é bom. E Ele cumpre a sua palavra. Se você deixa Ele te quebrantar, se você deixa o propósito do quebrantamento se cumprir. Se Ele está te quebrantando, não fuja, não corra. Eu quero declarar uma palavra de restauração sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Se talvez você está vivendo alguma coisa parecida com isso, dentro da sua casa, e você já tentou de tudo para resolver e não conseguiu, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, você tem que perder. Você tem que perdoar, você tem que abrir mão disso. Sabe por quê? Talvez a outra pessoa nem sabe que você está passando por isso, o que você está sentindo. E como eu já disse, não tem a ver com a pessoa. É você. Deus quer te libertar, Ele quer te curar. E o perdão é a forma de nós sermos livres. Terceiro e último. Servir. Então, primeiro, humildade diante das provas. Segundo, perdão. E terceiro e último, servir. Texto de Gênesis 43. Versículos do 31 ao 34. Diz assim. Presta atenção nisso, irmão. Lavou o rosto e saiu. E se conteve e disse, serve a comida. Disseram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte. E a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. Sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então, ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Irmãos, olha isso. Sabe o que José fez? Além de perdoar, ele serviu. E aí está uma coisa também que acontece. No quebrantamento, nós temos 2 escolhas. Ou cumprimos o propósito, mesmo diante do quebrantamento, ou deixamos a dureza do nosso coração nos paralisar. Entendeu? Deus nos quebrantando, nos levando a um processo, para que nós possamos romper, ir rumo ao mais, crescer como família, como discípulo, como irmão, como líder. E aí o que a gente faz? Endurece o coração. E a dureza do nosso coração vai fazendo nós indo rumo ao menos. Cada vez mais menos. Menos relacionamento com Deus, menos comunhão com os irmãos, menos fazer a obra de Deus. Irmãos, o que nós mais vemos é isso acontecer. Quando você está na posição de ser líder, você está fora da situação, e você é aquele que tem a visão, você olha Deus, você vê Deus levando a pessoa a um processo de quebrantamento.
E a promessa, ela como se ela tivesse daqui para cá, assim, ó, até esse degrau aqui, ó. E aí quando está chegando, a pessoa endurece o coração. Porque você lembra que o quebrantamento, ele é uma prova? Quando você estuda a escola lá normal, chega no final do ano tem o quê? Uma prova. E aí se você não estudou, se você não se preparou, você não conseguiu fazer aquela prova, o que acontece com você? Repete de ano. É que nem aqui no Capacitação Destino. Se você não fizer questionário, vai ser reprovado. Brincadeira, essa parte que você ia. E isso acontece muitas vezes conosco, irmãos. Você está lá, Deus te abençoa na sua casa, na sua família. Você é uma pessoa que decidiu responder ao seu chamado, está com a sua célula. E Deus quer te levar rumo ao mais. E Ele coloca uma prova. Uma prova. E aí o que nós fazemos na hora da prova? Endurecemos o coração. Se eu tivesse uma borracha e uma pedra na minha mão aqui, qual seria mais fácil de manusear? A borracha, né? Porque a borracha é maleável. E com a pedra? O que eu faço com a pedra se eu quiser quebrar ela? O que eu tenho que fazer? Tacar ela no chão, meu. Bater nela. Nós somos qual? A borracha ou a pedra? Somos aqueles que somos maleáveis nas mãos do Senhor? Ou somos aqueles que Ele precisa bater, jogar no chão, para poder se humilhar? Aí você fala assim, pô, meu, achei que eu ia vir aqui, ouvir uma palavra de bênção, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Então, estou te falando a palavra de bênção. Estou te falando o caminho, que é o quebrantamento. Nem Jesus foi poupado disso. A Bíblia fala que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Ele o que, irmãos? Aprendeu. Nós estamos falando de Jesus. Ele mesmo, esse mesmo aí. Ele aprendeu através do sofrimento. Foi homem de dores, desprezado, traído. E aqui nós vemos, irmãos, se nós somos quebrantados ou não. É diante da prova. Só que olha só, meu, te falar uma coisa. Se Deus tem um chamado para você, você se lascou. Porque se se quebrantando ou não, Ele vai dar um jeito. E isso vai acontecer, isso vai se cumprir. E nós não temos mérito nenhum nisso. É tudo Ele, para a glória dEle. E o seu quebrantamento vai servir de testemunho para outros. A sua dor, a sua ferida vai servir de testemunho a outros. Ela vai servir de cura a outros. Conclusão. Talvez você veja aqui. Dorme não. Você pode ter um relacionamento, ou vários, que foram arruinados. Arruinados. Com pessoas da sua família. Talvez você tem pessoas que você não fala há anos. E aí você fala assim, estamos vivendo aí, tá tudo certo. A pessoa está lá no canto dela, eu estou aqui no meu. Tranquilo, vou servindo a Deus e tal. Então, chegou o dia de você resolver isso daí. E por diversos motivos. Traição, ódio, ciúmes, abandono e várias outras coisas. Que todos nós, de alguma forma, queremos ter razão, certo? Só que olha só. O casamento é muito louco. Quantos casados tem aqui? Fala aí, fala a verdade. Toda vez que você quis ter a razão, para onde seu casamento foi? Fala aí. Agora você não quer falar, né? Seu líder está perto, né? Irmãos, razão. Sabe o que é nossa razão para Deus? É um modus usado. Quem é mulher aí sabe. E ainda falei da forma antiga também. Isso é nossa razão para Deus.
trapos de imundícia, a Bíblia diz. E aí nós vamos seguindo assim. E muitas vezes seguimos por anos com uma dor profunda dentro de nós. Mas a boa notícia é que você está aqui hoje. O Senhor te trouxe aqui nesse lugar. Da mesma forma que Ele lidou com José, com os sentimentos dele, de ódio, de ira, de vingança, e fez com que tudo isso fosse revertido em perdão, Ele pode fazer isso com você hoje também. E a palavra que Ele te disse um dia, hoje ela pode ser ativada e começar a se cumprir na sua vida. Se você tomar uma decisão de perdoar. Se você abrir mão, se você decidir perder. E olha só o que a Bíblia diz, olha que tremendo isso. Gênesis 50, 20, perdão. Diz assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: querido, o homem planeja o mal, mas Deus planeja o bem. E Ele vai usar as circunstâncias que você está passando. Para quê? Para você salvar a vida de muitos. Esse é o propósito do quebrantamento na minha e na sua vida. E quando nós resistimos a isso, nós estamos resistindo ao Senhor, a Deus. E estamos paralisando o propósito dele em nossas vidas. Você imagina só quando José foi chamado. Talvez ele não tinha noção do que Deus estava falando para ele. Você tem noção que só tinha comida no Egito? Não tinha em nenhum outro lugar. E sabe quem que é que administrava tudo isso? José. Aí você imagina. Está lá diante dele os irmãos. E ele com a comida na mão. Você entende por que a gente não pode ficar preso ao ressentimento? Porque a gente vai estar deixando de alimentar aqueles que Deus tem enviado. Se nós continuarmos no ressentimento, no ódio, na mágoa, Deus tem um propósito para a sua vida e família. E Ele quer restaurar. E esse é o tempo da restauração na sua casa, na sua família. Tome posse dessa palavra hoje. E o que nós vemos nessas duas histórias? Algo em comum. Ambos receberam uma promessa da parte de Deus. Porém, ambos passaram por um processo de quebrantamento. De esmagamento. Até poderem ver se cumprir aquilo que Deus tinha prometido. E se você é esse que recebeu essa promessa, está sendo quebrantado? Você está sendo quebrantado? Calma. Calma. É só o processo para aquilo que Deus te prometeu se cumprir. Essa é a rua, é a estrada que Ele te colocou. Para que você viva o plano que Ele tem para a sua vida. Ele está removendo tudo que é necessário remover. Está te transformando em alguém capaz de alimentar multidões. Assim como Ele fez com José. José era só um menino, um sonhador. Que tinha uma roupa bonita que o pai dele deu. Depois José se tornou aquele que alimentava o mundo. Mas passou por um longo processo. Teve que ser esmagado, teve que ser traído, teve que ser preso, teve que ter sido esquecido. E muitas vezes você se vê nessa situação. Você fala: meu Deus, esqueceu de mim. Queria te convidar a você ficar de pé.